Você diz que está esperando um sinal, mas e se Deus estiver esperando que você comece a agir? Essa obsessão por confirmação espiritual virou uma desculpa elegante para não assumir a responsabilidade de decidir. É como se a nova fé não exigisse mais discernimento, mas sim mágica. Se eu me arrepiei, é Deus. Se aconteceu uma coincidência, foi o universo. Se eu senti paz, então é uma confirmação. Mas honestamente, isso não é fé. É superstição sofisticada, com vocabulário espiritual. E o custo disso é silencioso, mas é muito real. Você está terceirizando a sua autonomia para sinais que só você interpreta e que mudam conforme o seu humor. Você pensa que está sendo sensível ao espírito, mas talvez você só esteja com medo de errar sozinha. E esse medo te paralisa. Pare para pensar. Quantas decisões você deixou de tomar nos últimos anos porque ainda não sentiu paz? Quantos cursos, quantas conversas difíceis, quantos recomeços você adiou, esperando o universo falar mais alto? Você não muda de carreira porque ainda não apareceu um emprego com energia boa. Você não começa um relacionamento porque a vibe estava estranha. Você não grava aquele vídeo, não se candidata para aquela vaga, não lança o seu projeto, porque você ainda não sentiu que era o momento. Mas o tempo está passando, Se você tem 30, 35, 40 anos, você já entendeu que não dá mais para brincar de adolescência espiritual. A conta chega. Ela chega no tempo, no corpo, na vida real. Se você é solteira, começa a sentir a pressão social e talvez até a biológica. Se está em transição de carreira, o mercado não espera por você. Ele muda e cobra caro pela sua indecisão. Se você abandonou sua profissão por anos e agora quer voltar, você sabe o peso que é reconstruir um nome do zero. E mesmo assim, você adia. Adia porque quer um sinal divino que elimine completamente o risco. Mas o que você chama de esperar por Deus talvez seja só medo de se comprometer com algo que exige constância e esforço. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Esperar por um sinal como condição para agir não é espiritualidade, é medo. É uma fuga, é uma forma de se proteger da dor de errar, enquanto você se sente espiritual por isso. Se a gente olhar para a Bíblia, os sinais são a exceção, não a regra. Neemias viu um problema em Jerusalém. Ele orou e agiu. Ele não esperou uma voz literal do céu. Ele olhou para a realidade, viu a necessidade e se moveu. Esther não teve nenhuma revelação sobrenatural. Ela arriscou a própria vida porque sabia o que estava em jogo. Ela usou discernimento, timing e uma coragem extremamente prática. José interpretava sonhos, é verdade, mas os sonhos dele eram do passado. O que ele teve no Egito foi trabalho duro, silêncio de Deus e responsabilidade diária. E mesmo assim, ele continuou, sem mais sinais. Ele seguiu apenas com estrutura e fé. Fé madura não é esperar o céu, repetir o que você já sabe que precisa fazer. Fé madura é assumir riscos com lucidez. A nossa geração quer um Deus que valide cada uma das nossas emoções antes de tomarmos qualquer decisão. Mas a fé real, a fé que sustenta adultos no mundo real, não é construída em arrepios, ela é construída em escolhas feitas na dúvida, no medo e até mesmo no silêncio. Aliás, é justamente no silêncio que a maturidade espiritual se revela. Você quer um sinal de que é hora de agir? Olhe ao seu redor. O tempo está passando. Esse é o sinal. Seu currículo está parado há meses. Seu sonho profissional está guardado numa gaveta. Você ainda está exatamente no mesmo lugar de 2 anos atrás. Esse é o sinal. Você já sabe o que precisa fazer. Só está esperando não sentir medo para começar. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você faz, mesmo com medo. E fé não é esperar por mágica. Fé é escolher o certo com base em princípios, não em sensações passageiras. Fé é obedecer mesmo, sem sentir a emoção. É tomar decisões com base em valores e arcar com o risco de dar errado e se der errado. Você aprende, se reposiciona e continua. Isso também
é espiritualidade. Responsabilidade diante da realidade. Então, eu quero te propor um teste prático. Durante os próximos 14 dias, você não vai tomar nenhuma decisão importante, baseada em arrepio, sonho ou frase de Instagram. Você vai decidir com base em fatos. Pergunte-se: o que eu sei? O que o contexto exige de mim? Quais são os custos de continuar parada? E o mais importante, o que pode ser feito hoje? Escreva suas respostas. Estude as possibilidades. Ore sim, com certeza. Mas depois, haja. Haja como uma adulta. Haja como alguém que confia em Deus. Mesmo quando Ele não manda uma confirmação personalizada por e-mail, a espiritualidade que te paralisa não é fé. É uma necessidade de controle disfarçada de piedade. E a espiritualidade que te infantiliza está te roubando tempo de construir, tempo de errar e aprender, tempo de formar uma família, se for o seu desejo, tempo de prosperar de verdade, tempo de ser um exemplo para outros. Você não precisa de mais um sinal. Você precisa de decisão, disciplina e direção. E principalmente, você precisa confiar que se a sua fé é real, ela sobrevive até mesmo quando o céu está em silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca foi desculpa para a paralisia. Foi um convite para a maturidade. Se você busca uma espiritualidade adulta, racional e firme, então se inscreva aqui no canal. Aqui, a gente troca o misticismo, que paralisa por ação, com propósito. Aqui você não é tratada como uma criança sensível, que precisa de validação constante. Você é tratada como uma mulher adulta, com responsabilidades reais e uma fé que move o mundo real. Obrigada por assistir e até a próxima.